Olha, eu quero falar um pouquinho de anistia agora, né, que é um debate que está acontecendo bastante no Congresso Nacional, mas também fora do país. E por quê? Um dos principais articuladores do tarifaço junto ao governo Trump, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ou o deputado que não seria licenciado porque está tentando votar à distância, mas os votos não estão acontecendo, enfim, é um rolo, não vamos entrar nessa celeuma, mas o deputado Eduardo Bolsonaro voltou a condicionar a aprovação do PL da anistia ao fim da imposição das tarifas. Ele se reuniu com o alto escalão do governo norte-americano e voltou a criticar a atuação do Itamaraty. Segundo ele, é difícil fazer uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos quando o líder deles chama o presidente Trump de uma eventual cara do nazifascismo. Em publicação no X, o Eduardo disse que só aceita anistia ampla e irrestrita que contempla Jair Bolsonaro. Ô Fábio Piperno, há um novo condicionamento e tanto o Eduardo Bolsonaro quanto vários aliados têm dito: a anistia ampla e restrita vai passar, por bem ou por mal, principalmente por causa dessa situação que estaria atrelada ao fim da tarifação dos Estados Unidos aqui no Brasil. Como é que você avalia mais esse condicionamento, mais essa condição que vem nas palavras de Eduardo Bolsonaro e que agora levanta a bola para um dos principais projetos? Porque antes era tentar mudar algum tipo de situação no curso do processo no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo já viu que isso aí não vai acontecer, o processo está correndo, os ministros devem dar os votos na próxima semana, Alexandre de Moraes até pediu data extra para isso. Agora, se não rola no Supremo Tribunal Federal, você acha que o projeto da anistia seria a solução nesse caso para apaziguar também as relações comerciais? Bom, isso é um case da chantagem política, né? Jamais, de uma intensidade jamais vista na história do país. No passado, 60 anos atrás, a esquerda ela batia muito na história lá do Juraci Magalhães, que um dia cunhou a frase: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? E é claro que setores nacionalistas acabaram ficando indignados na época, né? Hoje eu pergunto o seguinte: vai falar para o empresário do setor moveleiro lá do interior do Paraná, que exportava para os Estados Unidos, que tem brasileiros fazendo lobby em favor das tarifas, a não ser que o projeto da anistia passe. Vai lá pedir para ele, falar: puxa vida, mas eu apoiei vocês, eu sou de uma região que votou em vocês, e agora vocês estão advogando em favor aí do tarifaço, contra a minha atividade econômica, só para conseguir livrar papai, porque, afinal de contas, o objetivo claro e explícito é esse. Eu acho o seguinte: os políticos de responsabilidade têm que separar o joio do trigo, aliás, mais do que nunca, tem que, administrar com lucidez essa questão da anistia, cada um votando de acordo com a sua consciência, sem dar atenção a essas pressões, sem ceder a essas pressões, porque isso é muita vassalagem, e o Brasil e o governo tem que continuar fazendo o que faz, ou seja, buscar novos mercados. Não à toa, em agosto, a balança comercial do Brasil teve um resultado bastante positivo, um superávit de 39% maior do que igual mês do ano passado, com um aumento de exportações em que pese a queda de 18% do volume vendido aos Estados Unidos. Ô Bruno Musa, você entende que essa atuação de Eduardo Bolsonaro seria um case de chantagem contra o próprio país? Olha, eu não diria contra o próprio país. É claro que ele também tem, tem os interesses pessoais ali dele. Obviamente, se ele volta para cá, provavelmente, de alguma forma, encontrariam meios de colocá-lo preso. Então, eu acho que faz parte do jogo. Concorde ou não, é um jogo político. O jogo político ele é difícil, ele é sujo por todos os lados. Mas, na minha opinião, eu acho muito... não cabe dizer que é contra o próprio país. Eu não consigo interpretar dessa maneira. De novo, eu acho que a forma como está sendo feita, concorde ou não, é uma lei que, eventualmente, ou sanções sendo impostas por lá. Veja, eu concordo com o diagnóstico que o Trump faz da própria economia, dos déficits comerciais, dos déficits em conta corrente. Eu não concordo com o remédio, ou seja, a tarifa, para mim, ela não funciona. Está tendo hoje, por exemplo, saiu o dado do payroll, que é o dado de mercado do trabalho, veio bem abaixo do que o mercado esperava.
esperava de criação de mercado de emprego. Então, mostra, assim, que começam a aparecer dados enfraquecendo a própria economia americana. Então, dito isso, eu acho que tudo o que está acontecendo é uma decisão local. Concorde ou não, local eu digo nos Estados Unidos. Dizer que é algo aqui no Brasil, aqui nós sentimos os reflexos, as consequências, mas eu não diria que é uma imposição aqui no Brasil. Não. E você, Gani? Olha só, o que eu diria é o seguinte, eu sou a favor, independentemente de tarifa, dessa anistia como uma forma da gente virar a página, pacificar o país, e eu sou a favor dessa anistia porque eu entendo que se houver, eu acredito que haverá, uma condenação de Jair Bolsonaro e seu entorno, será uma condenação injusta pelos motivos aqui que eu já discuti no início do programa. Mas você acha que a pacificação viria com a anistia? Eu acredito que sim, eu acho que tem uma virada. Eu acho que viria sim, sabe por quê? Não, uma anistia sem a possibilidade do Bolsonaro voltar a concorrer às eleições, né? Ficando fora, eu acho que é uma anistia que agradaria gregos e Mas uma coisa que me intriga também nessa história relacionada ao Bolsonaro poder voltar a concorrer nas eleições é que são processos diferentes. Exatamente, né? É isso que eu estou falando. Porque o Jair Bolsonaro, ele ficou inelegível por causa de um processo no Tribunal Superior Eleitoral relacionado àquela reunião que ele fez lá com vários líderes de outro país para questionar a veracidade e a validade das urnas eletrônicas. Sim. Então é relacionado a isso. A atuação, suposta atuação para um plano golpista aqui no país é o tema que agora está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Acho difícil que uma anistia pudesse também contemplar, a não ser que seja extremamente ampla e irrestrita com direitos políticos e tal. Mas o que parece agora... Fala, Bruno, não, que foi? Desculpa. Não, pode. Nas cartas que estão sendo redigidas, até pelos advogados ali sobre isso, envolveria inclusive a elegibilidade dele. Então, aí nesse caso é um projeto muito amplo, mas é um projeto que já começa a sofrer críticas e a se desidratar logo no início do diálogo, porque se vocês... É como se fosse assim, beleza, a gente pode abrir um espacinho para discutir anistia, mas não dessa maneira. Então, vamos botar a bola no chão aí e chegar a um caminho que atenda as duas partes. O Evandro, foi muito bom você ter falado isso pelo seguinte, política é a arte do possível e não do ideal. O que dá para ser, o que é possível, porque a outra é ideal, a outra não dá, você não vai ter tudo. Ideal para um grupo. Para um grupo, né? Ideal para um grupo e não vai se viabilizar. No mundo real, a possível é a anistia onde Bolsonaro teria a sua liberdade. Agora, qual é a contrapartida? Qual é o lado negativo? Vai ficar de fora da política. E provavelmente o candidato da direita vai ser o centrão. É isso que está sendo costurado. Quando a gente olha aí as peças se movendo, é exatamente essa a costura. Agora, vai ficar bem clara. Exatamente. Agora, cabe a família Bolsonaro entender se isso é um bom negócio, uma boa oferta ou não. Então, essa anistia, eu sou a favor. Se vier a reboque uma redução de tarifa, eu sou contra a tarifa protecionista em qualquer circunstância, melhor ainda. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber a tua avaliação sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro, que agora expande também o aviso para o projeto da anistia. Olha, ou passa o projeto da anistia ou a tarifa continuará a acontecer. Agora, uma coisa me chamou a atenção também nessa história, porque a gente sabe que está sob crivo da justiça norte-americana a validade ou não dessa tarifa. Então, pode ser que ela caia lá na justiça norte-americana, né? E haveria uma coincidência muito grande se, no mesmo período em que há discussão do projeto da anistia ou uma possível inclusão na pauta, que as tarifas caiam lá, mas não por causa disso, e sim por decisão judicial. Aí seria mais uma vez um saldo político que poderia restar para esse grupo, mas não necessariamente por causa da atuação dele. Fala, Zé. Pois é inimaginável isso, né? Ameaçar um país, isso parece muito aquela ópera, né? Genie e o Zeppelin. Apareceu um Zeppelin prateado com 2.000 orifícios, com 2.000 canhões assim, e exigindo a Genie ou transformava todo mundo em nada, né? Então, parece que tem um Zeppelin prateado aqui sobre o Brasil, querendo de todas as formas a Genie, que seria o Alexandre de Moraes. Eu não vejo como isso pode funcionar. E é claro que o Eduardo Bolsonaro e o grupo dele lá exige esta anistia geral para ser beneficiado para ele, né? Para eles. Porque se não for tão ampla assim, eles serão esquecidos. Aí nós... Aí descobriram que liberaram aqui os pais de família, as mães de família que quebraram tudo aqui no dia 8 de setembro e esqueceram deles, né? Então, esta é a história. Muito estranho isso.
A anistia, ela é possível, o Brasil é pródigo nisso. Já ouvi várias anistias, eu não vou cansar aqui ninguém falando das anistias anteriores. E isso indica para o futuro de que fica tudo bem se você pregar contra o próprio país e no futuro tem uma anistia. Parece, de novo, outra música, que é aquela, se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Mas não é bem assim. Isso não é política, isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma anistia para os pais de família que quebraram, que entraram, foram insuflados ali, até é compreensível, mas ninguém mais fala deles. A dúvida agora é sobre Bolsonaro e se ele será candidato ou não. E aí virou um looping, né? Que em Jari chama um looping, é quando volta a mesma situação. O governador Tarcísio vem aqui negociar uma anistia para o Bolsonaro, mas espera aí, vamos incluir aqui as 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele vira candidato, o looping se desfaz, porque aí o Tarcísio fica sem a candidatura, né? Vai por água abaixo se o Bolsonaro for candidato. Então não tem chance. E por outro lado, se for uma anistia tão ampla assim, é capaz de beneficiar criminosos perigosos. E eu vi texto lá de crime organizado, uma organização criminosa no texto da anistia. Ora, e um grupo político que defendeu punir de qualquer maneira. E aí, mas foram condenados? Sim, mas agora foram condenados também, a mesma justiça. São instâncias diferentes. O que é preciso é redefinir o Supremo. Senhores, não é o Alexandre de Moraes, é o Supremo. Ele sozinho não faz nada. E olha, o Bruno Pinheiro conversou com o deputado federal Capitão Alden sobre essa história da anistia. Vamos ver o que ele disse sobre o fato de depender de um projeto de anistia ampla e irrestrita para que se siga em frente. Vai lá. Nós já vimos, nesta última semana, uma mudança dos ventos, tanto com relação ao Hugo Mota, quanto o próprio Davi Alcolumbre, que disse que mesmo tendo as 81 assinaturas, incluindo a dele, que ele não iria pautar de jeito nenhum a anistia. E agora já mudou o discurso. Diz que a depender da liderança dos líderes partidários e em abrindo exceção da anistia para Bolsonaro e os outros 7 réus, que ele poderia sim pautar a anistia. E aqui eu queria deixar muito claro que nós, da oposição, não admitimos qualquer hipótese de anistia sem que ela seja geral, ampla e restrita e que possa eventualmente incluir o próprio Jair Messias Bolsonaro. Bom, mas aí é um gosto da oposição, né? E nesse caso é preciso haver articulação e negociação. O fato dela querer não tem problema nenhum. Agora, querer é diferente de poder ou de conseguir. E é isso que a gente vai avaliar a partir de agora com a discussão que envolve também outros parlamentares, não só os da oposição. E eu quero saber de você, Fábio Piperno, se você entende que nesse debate o foco principal, que seria, na teoria, os condenados do 8 de janeiro, para que se trabalhasse uma possibilidade de redução da pena ou até de anistia, estão ficando para segundo plano. Você entende que sim? Claro que sim. Meses atrás, quando surgiu essa ideia, a gente falou sobre isso aqui. Quer dizer, os condenados, aquelas pessoas que já estão cumprindo pena, aquelas pessoas nada mais eram do que massa de manobra. Olha, enchem as praças, tomem as frentes dos quartéis. Vejam, teve gente que saiu de cidades do interior, lotando ônibus, pagos por comerciantes lá da região, por empresários da região, com o objetivo de tentar lá, de ajudar a ideia maluca, a ideia da tal intervenção. Tem gente que saiu para isso, ela tem réu, confesso sobre isso. Ela tem empresário, dono de rádio, que falou, é isso mesmo, eu paguei porque eu queria golpe, e aí a gente lotou o ônibus e foi lá. Muito bem. Desde quando surgiu o projeto, estava muito evidente para mim que a ideia, por mais que naquele momento se dissesse que, afinal de contas, os fins eram nobres, livrar a moça do batom de cumprir aqueles anos todos e tal, estava na cara que a ideia, o grande objetivo, o objetivo final, o grande finale disso aí, seria limpar a barra, absolver os chefões. Gente que inspirou aquela turma que foi para lá. Só que agora ninguém mais está nem aí, ninguém mais fala da moça do batom e de centenas de outros que estão lá cumprindo pena. Fala, Gani. Olha só, pegando uma carona aí no que o Piperno falou, eu vejo que se fosse uma anistia apenas para aqueles condenados do dia 8 de janeiro, é claro que isso teria uma maior probabilidade de passar. Colocando aqui em termos probabilísticos, talvez 80%.
Agora, com essa possibilidade de uma anistia, incluindo Bolsonaro e seu entorno, partindo da premissa que ele será condenado no Supremo, aí eu diria que hoje, dado o clima, 50% de probabilidade de passar. Agora, se nessa anistia incluírem também a possibilidade de Bolsonaro concorrer às eleições de 2026, aí é 0,1% de passar. Então o pessoal também tem que fazer conta aí no que é possível, né? Você tem que ter estratégia, porque muitas vezes a direita no país, ela peca por falta de estratégia.